projeto de lei pretende fixar a participação de artistas locais em grandes shows em Pelotas. O presidente da Câmara Municipal fala do desempenho do Legislativo no primeiro trimestre deste ano e destaca a contenção de gastos públicos. E ainda, o primeiro brasileiro a receber o Prêmio Canadá Gardner de Saúde Global é pesquisador e professor da UFPEL. O repórter César Soares foi lá conversar com ele sobre essa conquista. Isso e muito mais a partir de agora no TV Câmara Notícia, que já está no ar. Olá! O vereador suplente Fagner Feijó, do Partido Progressista, apresentou um projeto de lei para a inclusão de artistas locais em shows de turnê nacional e internacional em Pelotas. Na ausência do vereador Roger Ney, do Partido Progressista, para tratamento de saúde, o suplente do partido, o vereador Fagner Feijó, assumiu a vaga e trouxe para a Câmara Municipal um projeto de lei que busca auxiliar os talentos artísticos locais. A iniciativa propõe que em cada grande show de circuito nacional e internacional em Pelotas seja obrigatória a participação de músicos ou bandas locais. Pelotas é um berço cultural, é um berço da música. Pelotas exporta músicos, né? A gente sabe que várias bandas consagradas aí a nível nacional têm músicos de Pelotas e por falta de oportunidade, às vezes a gente acaba perdendo esses talentos e com esse projeto de lei tende a valorizar. E o projeto de lei que foi protocolado já era uma promessa de campanha que eu venho a cumprir nessas 2 semanas aí que estou aqui substituindo o vereador Roger Ney. O projeto ainda vai para a votação em plenário. A gente está agora na torcida para que o projeto seja aprovado e como eu inicie logo a tramitar para que nossos músicos tenham a valorização que merecem, né? E que o povo pelotense possa, a partir de agora também, conhecer mais de perto o trabalho que é realizado aqui. Muitas vezes a gente ouve uma música no rádio e às vezes nem sabe que o compositor ou a banda que está tocando é pelotense. E está marcada para amanhã mais uma reunião da Comissão de Meio Ambiente da Câmara junto à comunidade. Desta vez será no Barro Duro. Os debates com a comunidade sobre as condições do saneamento básico em Pelotas amanhã serão na sede da Escola de Samba Acadêmicos da Lagoa, no Barro Duro, às 19h. Esta reunião faz parte do cronograma de atividades da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. A ideia é ampliar as discussões em diferentes pontos da cidade, até o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho. Até lá, outras 5 reuniões serão realizadas. Agora a gente mostra um balanço do primeiro trimestre de 2017 no desempenho administrativo e financeiro da Câmara Municipal. Segundo a presidência do Legislativo, a economia de cerca de R$400 mil foi um dos destaques. Nos últimos dias, um dos principais assuntos abordados aqui na Câmara são os 100 dias de governo, tanto na administração do Executivo quanto também do Legislativo. Destaque aqui na Câmara Municipal tem sido a questão da contenção de gastos e despesas. A gente conversa agora com o presidente da Câmara, o vereador Luiz Henrique Viana. Então, presidente, esses 3 meses aí marcados pela questão da economia. É verdade, não apenas na economia, eu diria, né, mas no bom andamento do serviço público, né? A Câmara de Vereadores, para funcionar, é lógico que precisa e bastante de despesas, porque temos, né, que oferecer uma boa estrutura para que os vereadores possam trabalhar, oferecer uma boa estrutura para que os servidores possam trabalhar e oferecer uma boa estrutura para o grande objetivo da Câmara, que é atender às necessidades da população. Graças a Deus, nesses 3 meses, né, com o trabalho de todos e com a implementação do nosso modo de gerir, né, nós, com base aí numa excelência de gestão, com base no princípio da economicidade e na boa aplicação dos recursos públicos e com a colaboração, é lógico, dos vereadores e dos servidores, nós alcançamos uma redução de gastos, né, uma redução das despesas, o que vai gerar mais economia no futuro, porque com a redução de despesas, né, com a redução de gastos, nós poderemos aplicar mais no fundo que hoje a Câmara tem para construir o prédio da Câmara e solucionar um dos maiores problemas e dos maiores gastos, que é a despesa de aluguel. Hoje é o principal foco, vereador, a questão da nova sede, da nova casa? É um dos principais focos, talvez o principal, porque
a Câmara precisa do prédio, não só para economizar, mas para poder trabalhar melhor, oferecer um serviço melhor e atender melhor a comunidade. E como o custo é alto, né, é lógico que um prédio novo é uma dos grandes motivos assim que nos faz trabalhar mais. Então, sim, Então, como já conseguimos nesse primeiro trimestre uma boa economia em termos de números, tá? É preciso que continuemos. Para que nós continuemos, é preciso que haja também a continuidade da aprovação dos vereadores para essa forma de gestão e que todos participem, cada um dando a sua colaboração para que possamos alcançar, né, o melhor possível. Para quem está em casa nos assistindo, a projeção para os próximos 3 meses, concluindo aí então o primeiro semestre. A projeção é de continuação, de uma gestão eficaz, de uma gestão baseada, como eu disse, nesses pilares de excelência, de economicidade e de boa aplicação dos recursos. E também de conquista, é lógico, né, e isso tem sido bem respondido pelos vereadores, da execução efetiva de cada um para que nós possamos alcançar o melhor para todos. Pelotas é reconhecida como a capital do doce, mas guarda muitas histórias importantes. Por isso, a corte da 25ª FenaDoce tem visitado diferentes lugares, como a Charqueada São João, para conhecer um pouco mais do passado pelotense. As soberanas desta edição, desde que foram eleitas, estão visitando diversos espaços que guardam fatos marcantes destes quase 205 anos de Pelotas. Inclusive, uma das princesas tem uma curiosidade. O nome dela foi inspirado em Bibiana Terra, personagem de uma conhecida obra de Érico Veríssimo. Meu nome é por causa do livro Do Tempo e o Vento, que inclusive o filme foi gravado aqui nas Charqueadas. Na Charqueada São João, um guia acompanhou a corte, mostrando as dependências da casa, as áreas externas e detalhou a época dos charqueadores e seus escravos. E essa experiência está sendo muito enriquecedora para nós, a gente está podendo saber de coisas que a gente não conhecia antes e acho que isso é muito importante, além da gente saber da história da feira, saber da história da nossa cidade. A princesa Laura Braga adiantou algumas novidades que a feira traz este ano. A FenaDoce quer contar um pouco da história das doceiras de Pelotas, né, que foi quem começou a história do doce, e o nosso vestido também faz alusão a Pelotas, é uma grande homenagem à nossa cidade. Os preparativos para a feira estão a 1000, esse ano vão ser 4 shows nacionais, né, já tem alguns confirmados e algumas surpresinhas. E não posso contar tudo agora, que ainda é surpresa, mas em breve vocês vão saber. E a gente está percorrendo vários lugares da região para divulgar a feira e assim trazer muito mais pessoas para cá. As soberanas ainda deixaram um convite especial. Gostaríamos de convidar vocês para a 25ª FenaDoce, então. Vai acontecer esse ano de 31 de maio até 18 de junho. Vai estar muito especial, esse ano nós temos muitas surpresas, vai estar bem maior. E a gente conta com a presença de todos vocês, então compareçam. Depois de um final de semana com variações de temperatura, céu nublado, chuva, como será que fica o tempo para os próximos dias? É o que a gente descobre agora no gráfico da previsão. Pelotas amanheceu úmida e com muita neblina em alguns pontos da cidade. Durante a manhã não passou dos 17 graus. A possibilidade de chuva ainda existe entre o final da tarde e a noite. Na terça-feira, a nebulosidade continua prevalecendo. Chances de chuva rápida a qualquer hora do dia. Mínima de 17 e máxima de 22 graus. Depois do intervalo, você confere uma entrevista com o epidemiologista da UFPEL, César Victora, o primeiro brasileiro a receber o Prêmio Canadá Garner de Saúde Global. Nós já voltamos. A linha ângulo Coabipel sai do campus ângulo da Universidade Federal pela Gomes Carneiro, passando pela Benjamin Constant, Barroso, Alberto Rosa, Dom Pedro até a General Osório. De lá segue até a Doutor Amarante, depois Anchieta, Barão de Azevedo Machado até o terminal da Coabipel, voltando pela Deodoro
passando pelo mercado público e retornando ao ângulo pelo mesmo trajeto da ida. Já a linha Balsa Centro, o ônibus parte do terminal de dentro do bairro, seguindo pela Tiradentes, Garibaldi, em seguida entra na Gomes Carneiro, Xavier Ferreira, depois Benjamin Constant até a General Osório. De lá vai até a Floriano e começa a retornar pela Deodoro, Lobo da Costa, passa pelo Mercado e desce pela Andrade Neves, Uruguai, retornando para a Balsa pelo mesmo itinerário da ida. A linha rodoviária parte do terminal, segue pela Avenida Bento, entra na Rua Marechal Deodoro, Lobo da Costa, Andrade Neves, até o Uruguai. Depois Osório até a Conde de Porto Alegre, retornando pela General Osório até a Bento, seguindo em direção à rodoviária. A linha Navegantes Assis Brasil sai da Avenida Bento Gonçalves, ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa, Baldomero Trápaga até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá segue até a Rua Antônio dos Anjos, desce em direção ao centro pela Marechal Deodoro até a Lobo da Costa, chegando no terminal do Mercado. Daí começa a retornar pela Osório até a Rafael Pinto Bandeira, entra na Avenida Juscelino Kubitschek e retorna ao terminal da Bento pelo mesmo trajeto. A linha Navegantes Coabipel sai do terminal da Bento ao lado do Village Center, entra na Rua Lázaro Zamenhof até a Avenida Cidade de Rio Grande, dobrando na Darcy Vargas, Arthur de Souza Costa, Baldomero Trápaga até sair na Avenida Juscelino Kubitschek. De lá vai para a Rua Dom Pedro II, subindo em direção ao Osório, e segue para o terminal na Coabipel. O retorno começa pela Rua Marechal Deodoro até a Lobo da Costa e passa pelo Mercado na Andrade Neves, retornando pela Dom Pedro até o terminal de chegada. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A gente está de volta com o TV Câmara Notícia, agora aqui do Centro de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, porque uma pesquisa desenvolvida aqui desde a década de 80 revelou os impactos da amamentação como única alimentação até os 6 meses de vida no combate à mortalidade infantil e impactos também no desenvolvimento humano. A autoria dessa pesquisa é do professor emérito da Universidade Federal de Pelotas, César Victora, com quem a gente conversa agora, o primeiro brasileiro a receber o prêmio Canada Gardner de Saúde Global. O que representa a conquista deste prêmio, professor, no último dia 28? Boa tarde, bem-vindo à TV Câmara. Boa tarde, César. Muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre a nossa pesquisa. Esse prêmio representa um reconhecimento internacional de pesquisas que são feitas aqui na Universidade Federal de Pelotas nos últimos 40 anos. Então, é um processo gradual que nós viemos acumulando dados e resultados de distintas pesquisas, principalmente um estudo que nós fizemos na década de 80. E esses resultados foram, então, adotados por agências internacionais e mudaram as práticas de saúde no mundo. É basicamente isso, para que a gente entenda, essa pesquisa ela consistiu em um acompanhamento de nascimentos de crianças em determinados períodos, é isso? Olha, foram duas pesquisas, tá? A primeira pesquisa nós comparamos cerca de 2.000 crianças que morreram no primeiro ano de vida em Porto Alegre e em Pelotas, no ano de 1985, com vizinhos dessas crianças que não haviam morrido. E a principal conclusão dessa pesquisa foi que aquelas crianças que recebiam somente o leite materno até os 6 meses de vida, elas tinham um índice menor de mortalidade do que aquelas que recebiam o leite mais água ou chá ou suco e do que aquelas que recebiam um leite em pó ou leite de vaca. Então realmente foi a primeira pesquisa no mundo que comprovou a importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E a segunda foi a pesquisa em que nós acompanhamos até hoje
35 anos depois, todas as crianças que nasceram em Pelotas no ano de 1982, que hoje já são adultos. Corroboram o primeiro trabalho? Corroboram e avançam, porque o primeiro trabalho foi sobre mortalidade e o segundo trabalho foi sobre a saúde dessas crianças, o desenvolvimento intelectual, o seu índice de inteligência e assim por diante. É isso que eu ia lhe perguntar agora, professor. Além da questão da mortalidade, essa outra etapa da pesquisa, ela também revelou essas evidências da questão de tempo de amamentação com maior desempenho intelectual, escolar e até mesmo influenciando na renda aos 30 anos, é isso mesmo? Exatamente. De que forma? O que chamou a atenção dessa pesquisa, né? Essa última pesquisa foi muito divulgada nos meios de comunicação, foi publicada numa revista inglesa e saiu na CNN, saiu na BBC, no New York Times, saiu por todo mundo essa pesquisa, por causa da sua duração, né? São poucos os estudos que a gente consegue acompanhar um grupo de pessoas por mais de 30 anos. E nós sabemos hoje em dia, pelas pesquisas que existem, que o leite materno inclui uma série de substâncias que são essenciais para a formação do cérebro do bebê. São umas moléculas que ajudam a arquitetura cerebral. Essa criança amamentada, ela desenvolve sua inteligência, ela tem mais sinapses entre os neurônios do cérebro e esse efeito nós conseguimos constatar que aos 30 anos de idade, além de continuarem sendo mais inteligentes, estas crianças, agora adultos, né, que foram amamentados, elas também tinham mais escolaridade e tinham maior renda no trabalho devido à sua maior produtividade, à sua maior capacidade intelectual. Então, aquela crendice chega a ser a questão de mito, a questão de que a criança pode tomar uma aguinha, pode tomar um suquinho, nesse período de até 6 meses de vida. Não é recomendado? Não é recomendado. E tanto que o importante para nós é que a nossa pesquisa foi a primeira de 3 estudos diferentes que saíram mais ou menos por 1990, que corroboraram esse nosso achado inicial. Nossa pesquisa foi publicada em 87. Quando apareceram essas outras pesquisas confirmando os nossos resultados, então a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, passaram a recomendar o aleitamento exclusivo por 6 meses, que foi adotado por sociedade de pediatria de todo mundo, tanto que hoje em dia, em praticamente todo mundo, o aleitamento até os 6 meses é recomendado de forma exclusiva. É justamente isso, essa demora no reconhecimento, hoje o senhor acredita que se dá em função do aprimoramento e do desempenho, do acompanhamento desses trabalhos, ou o senhor acha que também ainda faltam investimentos na pesquisa científica no Brasil? Bom, nós estamos numa crise severa da pesquisa científica, a pior crise que nós tivemos nas últimas décadas, né? O Brasil teve um desenvolvimento muito grande da ciência e da tecnologia a partir dos anos 90, mais ou menos. Cresceu muito o número de cursos de doutorado que formam pesquisadores, cresceu o número de pesquisadores, cresceram muito as verbas para a ciência no Brasil, que antigamente eram muito poucas, e agora, em medida do novo governo com restrições muito sérias para as ciências, os cientistas brasileiros atualmente se encontram em pé de guerra, podemos dizer aqui. Eu faço parte da Academia Brasileira de Ciências e nós estamos lançando manifestos assim, semanalmente, alertando o governo que investir em ciência é um investimento para o futuro. Né? Na sua ótica e na própria ótica da academia, houve que uma estagnação dos investimentos, uma retração? Não, houve uma retração importantíssima. Aqui no nosso programa de epidemiologia, por exemplo, o número de bolsas de estudo que nós temos para estudantes que querem ser pesquisadores foi reduzido dramaticamente no último ano. Então, realmente é uma situação de crítica. Tem muitas pessoas que gostariam de fazer um mestrado, um doutorado, mas que não conseguem atualmente se manter e têm que procurar um emprego e deixam de fazer essa pós-graduação. Agora, professor, ao longo desses seus quase 40 anos aí de pesquisa, né, desse trabalho, o senhor conviveu com diferentes gerações, também conviveu com diferentes demandas e momentos da saúde pública no Brasil. Sim. Hoje a gente, diante dessa instabilidade, tanto política quanto econômica, como é que o senhor avalia a questão do acesso à saúde pública no país? Bom, quando nós começamos a pesquisa, em 1982, nós estudamos todos os nascimentos da cidade. E naquela época existia uma categoria chamada de indigentes. Indigentes eram aquelas mães, aquelas gestantes,
que não tinham acesso a nenhum serviço a não ser um serviço de caridade. Eram atendidas principalmente na Santa Casa, que teve um papel historicamente muito importante na saúde pública de Pelotas por atender justamente aquelas gestantes e os recém-nascidos de baixa renda e que não tinham nenhum emprego fixo que garantia a eles um acesso a um instituto que eventualmente virou o INAMPS, né? O SUS foi um grande marco, né? Com a Constituição brasileira de 88, o SUS foi implementado a partir daí e aumentou o acesso e melhorou muito, reduziu as desigualdades sociais. Nós temos hoje um acesso universal à saúde no Brasil. É claro que tem muita gente que critica o SUS, mas a situação anterior era muito, muito pior. A qualidade do SUS precisa ser melhorada, mas mesmo assim foi um grande avanço. O que nos preocupa atualmente são novamente os cortes orçamentários, né? Essa PEC de contenção dos gastos, que é alardeada como sendo a solução para os problemas financeiros do Brasil. A saúde sempre cresce mais que a inflação. Os gastos com saúde em qualquer país do mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, eles crescem mais rápido que a inflação, porque a medicina se especializa, os exames são mais complexos e os gastos são maiores. Então, atrelar o gasto de saúde ao gasto, a inflação é um retrocesso enorme e isso vai causar prejuízos para o futuro em termos da saúde pública brasileira. Professor, vamos falar agora então um pouco sobre a questão do prêmio, né? O Canada Gardner de Saúde, né, um dos mais respeitados no mundo no segmento na área de ciências da saúde, e tanto que de aproximadamente 360 agraciados com esse prêmio até agora, 84 foram indicados, foram contemplados também com o Nobel, ou de Medicina ou de Fisiologia. Sim. Diante dessa possibilidade, qual é a sua expectativa, professor? Não, eu vou ser bem franco com vocês. A minha expectativa é zero. Eu vou lhe dizer por quê. Em geral, quem ganha o prêmio Nobel é quem inventa um medicamento, ou quem inventa uma vacina, ou descobre algum mecanismo celular, ou um genético, ou de biologia molecular. E na saúde pública, a última pessoa que ganhou o prêmio Nobel foi em 1902, que foi o Ronald Ross, que descobriu que o mosquito transmitia malária. Desde 1902, nenhum epidemiologista ganhou o prêmio Nobel, nem quem descobriu, por exemplo, que cigarro causa câncer, que foi uma das descobertas mais importantes do século passado, né? Então eu vou ser bem franco, e sem falsa modéstia, eu acho que não tem chance nenhuma de um epidemiologista ser contemplado devido ao fato de que o Nobel prioriza a ciência básica. Mas eu acho que o prêmio Gardner já está de bom tamanho, é um dos prêmios mais prestigiosos do mundo, então eu acaba fico muito destacando, reconhecendo todo esse trabalho e destacando tanto a universidade quanto o próprio país, né? Exatamente, né? E é um prazer ter sido o primeiro brasileiro a ganhar esse prêmio. Nós temos ótimos cientistas no Brasil todo, nem todos atuam em áreas onde acabam recebendo prêmios, mas é um reconhecimento também do investimento que se fez na ciência no Brasil nos últimos 20 anos, que foi muito, muito grande, como eu falei anteriormente. Professor, antes de receber o prêmio, que está previsto para outubro, né? Sim. O senhor participa de uma jornada de atividades acadêmicas no Canadá. É isso? Que atividades são essas? Os premiados vão para o Canadá umas 2 semanas antes do prêmio e viajam por todo o país dando palestras para diferentes audiências, não apenas para audiências em universidades, por exemplo, em associações científicas, em sociedades de médicos, etc., mas também para o público geral. Tem uma série de atividades que são palestras para estudantes de escolas secundárias, palestras para comunidades, para promover o papel da ciência em criar um mundo melhor. Expectativa para receber o prêmio? Quando mesmo que é o prêmio? Dia 26 de outubro. Como é que está a sua expectativa? Não, está tranquilo, está muito bem, vou levar a família, vamos todos lá comemorar. Perfeito. Professor César Victor, muito obrigado, a gente lhe agradece, lhe parabeniza mais uma vez pelo sucesso e também pela premiação e lhe deseja aí muito sucesso nessa sua caminhada e também lhe agradecemos pela presença aqui na TV Câmara. Muito obrigado, César. Obrigado a todos. Agradecendo o professor César Victor, nós também agradecemos você aí de casa pela audiência aqui pela TV Câmara e também pelas nossas redes sociais. Outras informações ao longo aí da nossa programação.